Oiê, tudo bem? Eu sou Izzy Marques, sou mentora, coach de emagrecimento e hoje eu quero falar contigo sobre um dos assuntos que eu mais amo, crenças. Então hoje eu vou falar com você sobre 3 crenças que podem estar limitando a sua perda de peso e também o seu sucesso hoje. Vamos lá? Mas não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu posto vídeo novo por aqui. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, 2. É nítido para você que os principais bloqueios com relação aos seus objetivos estão aí na sua mente? Faz sentido para você que trabalhar crenças limitantes facilita todos os pilares aí da sua vida? Durante as minhas mentorias, uma das coisas que eu mais percebia era o quanto uma ideia, uma frase dita de maneira errada podia impedir alguém de realizar algo. Já por outro lado, era realmente incrível o quanto eu via mulheres indo além depois de trabalhar crenças e depois delas aprenderem a lidar com um monstro que elas nem sabiam que existia. E a grande maioria das pessoas com as quais eu já lidei já me confessou que um dos seus principais bloqueios eram os pensamentos que elas tinham e alimentavam a respeito do seu emagrecimento. E eu no começo usava muito da ajuda de ferramentas para trabalhar. Mas hoje eu percebo que não existe algo específico que ligue uma crença ou que abra um espaço aí para criar outra no lugar. Hoje em dia as opiniões e as formas de trabalho divergem muito e eu acho isso muito legal, porque assim as pessoas escolhem a informação com a qual elas mais se identificam. Mas uma coisa é certa com relação às crenças: é preciso estudar e testar em sessão para ver o que funciona e o que não funciona para determinada pessoa. E é isso que eu faço. Eu vou te passar agora um método com 5 passos. Ele é um passo a passo que eu desenvolvi através dos 5 tipos de crenças que eu mais vejo no dia a dia. E o primeiro deles é identificar o sistema de crenças. Então identifique e o pensamento que sustenta essa crença. O segundo passo é desligar. Desativar a crença é fundamental. E o terceiro passo é descobrir. Descubra o porquê para gerar contexto, né? Você precisa entender por que alimenta e mantém determinada crença. E a partir desse porquê, tudo se modifica. E crie, né? Crie novas crenças potencializadoras. Quando você percebe por que você alimenta uma crença e compreende o quanto ela te trava e te bloqueia, é como se uma cortina se abrisse aí, bem na sua frente. Depois que você descobre a crença, criar oportunidades novas fica infinitamente mais fácil. E o quinto passo é a sequência, né? Fazer essa sequência que eu acabei de te passar para de fato você mudar. Quando eu aplico ferramentas nas mentorias, eu percebo várias mulheres com dúvidas na hora de identificar essas crenças, né? E a pergunta normalmente é sempre a mesma: Izzy, será que a gente está trabalhando a crença correta? E isso é muito comum e é um fato muito importante, porque quando você trabalha a crença, a principal que sustenta todo aí o sistema de comportamento limitante, o que acontece é que no meio da sessão acabam brotando subcrenças que a coach nem sempre consegue lidar e às vezes fica confusa. Ou seja, nem sempre descobrir uma crença resolve, né? Muitas vezes isso cria mal-estar e a gente fica aí desesperada com tanta crença surgindo do nada. Quem nunca, né? Quando isso acontece, normalmente é porque estamos na condição emocional que gerou a crença. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar antes de trabalhar crenças é que nenhum problema é resolvido pelo mesmo padrão emocional ou mental que foi criado. Crenças são pensamentos cheios de emoção, sentimentos e até fé. Mas hoje eu quero falar sobre algo que você precisa estar muito atenta na hora de trabalhar as suas crenças. Existem vários tipos de crenças, mas uma especialmente é a que mais sabota o seu resultado. E a sua vida também. Às vezes acaba estragando todo o processo. É muito importante você conhecer esses tipos e ficar aí atenta para que nenhuma delas atrapalhe você no seu objetivo estabelecido. Eu vou descrever aqui os 3 tipos mais comuns e eu diria que o último é fatal, porque se trata de um inimigo que desconhecemos e saber identificá-lo é de suma importância no processo.
E o primeiro tipo são as crenças de identidade. São crenças que se referem a quem a pessoa pensa que é, né? Quando você fala, eu sou muito ansiosa, isso não é pra mim, eu sou muito exigente, eu sou muito competitiva. Você repete frases desse tipo? Você tem padrões de pensamentos iguais ou parecidos com esse que eu acabei de falar? Se você observar frases desse tipo se repetindo várias vezes, pode ser que você tenha crenças de identidade sim. Na verdade, todos nós temos. O problema é quando ela vira aí um amuleto, uma desculpa, um empecilho para você alcançar seus objetivos. O mais importante na crença de identidade é libertar as pessoas da pressão mental de ser um comportamento. Quando você fala, eu sou ansiosa, ninguém é ansiosa, as pessoas ficam ansiosas, mas é impossível ser um comportamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é biologicamente impossível. O que acontece aqui é que a gente gera a emoção de forma tão forte que através dos nossos pensamentos vamos dando play aí nessas emoções e elas nos incomodam tanto que temos a impressão de vivenciar aquilo o dia todo. Mas isso não é verdade, né? Você não é uma emoção, não é um sentimento, não é uma característica. Você não é nem o seu nome. Você é um ser muito maior do que tudo isso, que pode aprender, sentir e se comportar da maneira que quiser. Basta usar os recursos e o potencial que tem. E o segundo tipo são as crenças coletivas. Crenças coletivas aparecem aí o tempo todo, né? São reproduções sociais que fazemos sem perceber e a todo instante. São coisas que a gente aprende com os pais, avós, tios, professores e nunca acabamos nos questionando sobre a utilidade dessas crenças na nossa vida. Um exemplo aí muito clássico de crenças coletivas são as festas religiosas, né? Elas acabam atraindo até mesmo quem não é religioso, como o Natal, por exemplo. A gente sai falando, Natal é tempo de paz, Natal é tempo de amor, né? São crenças coletivas que se reproduzem socialmente e são reforçadas através principalmente das crianças aí, né? Uma crença coletiva pode vir aí de uma educação religiosa e pode sim ser muito positiva em muitos casos. Eu já tive clientes de muitas religiões em que nos momentos mais difíceis se lembravam das crenças, né? Crenças coletivas de religião e daquilo que acreditavam para se apegar àquilo e não desistir dos seus propósitos. E pensamentos como, somos todos filhos de Deus, Deus cuida de mim, eu tenho a marca da promessa, podem sim ser muito úteis em muitas situações. Achar que um determinado grupo deve se comportar de tal forma também pode ser uma crença coletiva. Por exemplo, mulher é o sexo frágil, o homem não chora, todo político é corrupto, toda pessoa gorda é preguiçosa. São crenças que muitas vezes a gente repete, elas são coletivas, mas às vezes são inconscientes, apenas reproduzimos sem pensar naquilo que estamos dizendo na verdade. Quando chegam nesse ponto, chamamos de ponto cego ou crenças transparentes. E esse é o próximo tipo de crenças que a gente vai falar. E o terceiro tipo, então, são as crenças transparentes. Eu chamo ela de ponto cego. As crenças transparentes são crenças que você não tem consciência que tem, porque você não vê, mas você vê o mundo através dela. Ela é como uma parede de vidro que faz aí um filtro entre você e o resto do mundo. E esse é um tipo de crença mais difícil de lidar, porque nós não temos a menor ideia de que ela está ali. E se essa crença for uma crença limitante, o que acontece é que a gente começa a ver que a gente tem todo o recurso, as ferramentas, temos tudo, mas simplesmente não conseguimos avançar, não conseguimos chegar onde queremos e não conseguimos fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. As crenças transparentes só são descobertas, na maioria das vezes, quando outra pessoa nos mostra, né? Quando nós chegamos no limite máximo da dor ou quando conscientemente nos colocamos num lugar de muita humildade e de abertura para nos avaliar sem a interferência do nosso ego.
Isso acontece muito nas sessões de mentoria. Eu não sei se você dirige, mas é provável que você já tenha ouvido falar no ponto cego, né? E ele tem esse nome justamente por você não vê-lo. Ele é o motivo principal de muitos acidentes, porque quando você olha ali pelos espelhos, dá a impressão de que o caminho tá limpo, né? Mas existe algo ou alguém ali naquele exato ponto. Ponto cego. E esse é o tipo de criança que nos consome da pior forma possível. Chega a ser agonizante, principalmente se você for uma pessoa obcecada por resultados. Nós fazemos tudo aquilo que acreditamos ser possível, mas por causa dessa crença do ponto cego, nos sabotamos inconscientemente e nos tornamos os nossos próprios inimigos. O que eu sempre falo da criança transparente é que ela é um inimigo cruel, muito cruel na verdade, né? Afinal, como que você lida com algo que você nem se dá conta, que você nem sabe que existe? E uma das formas de saber se você tem uma criança transparente é olhar para a situação atual e no objetivo que você quer alcançar. Se você já tem todos os recursos, todas as ferramentas, todo o plano e não consegue agir, ou não consegue agir de forma correta para ter o resultado e não entende por quê, pode saber que tem crença limitante, crença transparente aí. Uma vez eu estava atendendo, né, uma mentoria, e a cliente me disse que toda vez que ela estava perto dos pais, ela sabotava a dieta. Ela acabava comendo tudo e mais um pouco, sem ao menos perceber, entender o porquê que ela fazia isso. Quando ela ia morar longe, quando ela estava longe dos pais, ela conseguia manter a dieta 100%, mas quando ela estava perto deles, ela comia. E aí eu já pensei, né, tem coisa aí. Fiz algumas perguntas, validei aí os comportamentos e até que enfim descobrimos que ela tinha um pensamento que ela sustentava essa crença. E o pensamento que ela mantinha era de eu preciso mostrar, demonstrar que sou merecedora do amor dos meus pais. Quando ela era pequena, ela tinha um irmão mais novo que não comia direito e essa era a única hora do dia em que os pais elogiavam ela, dizendo, né, para o irmão comer igual a irmã que limpava o prato. Entende agora como uma crença pode de fato ser muito profunda? E como que a gente ia saber disso se não tivéssemos buscado, ido a fundo lá na mentoria? Ela tinha criado aí uma conexão de recompensa com a comida, né? E isso foi feito lá na infância. Para que isso fosse superado, nós precisamos descobrir a raiz dessa crença para, enfim, trabalhar nela, né? Para quebrar de uma vez por todas esse padrão comportamental que ela vinha mantendo ao longo desses anos. Ela registrou na sua mente que ela só poderia receber amor dos pais se comesse. Isso foi aos 7, 8 anos de idade e ela só conseguiu destruir, quebrar essa crença transparente quando adulta, por volta dos 40 anos depois dela ter passado pela mentoria. Mas isso era algo tão invisível e tão transparente que ela nem podia imaginar que ela tinha um pensamento, como ela mesma disse, tão idiota, né? Não era absolutamente nada contra os pais, contra o irmão, era na forma como ela associou aqueles momentos lá na infância, inconscientemente, e isso a fazia comer demais toda vez que ela estava perto da família. Profundo, né? É por isso que se você quiser compreender as suas crenças, existem 3 coisas que você precisa estar sempre atenta. A primeira é observar sempre o seu comportamento. Comportamentos não mentem, você sempre vai agir e fazer algo pelo que você acredita verdadeiramente. Então se você diz aí, quero perder muito peso, mas alimenta dentro de você o medo do emagrecimento, medo de ficar flácida, de ter estrias, pode ver mais a fundo que tem crença transparente aí. E a segunda coisa, observe as suas falas. É nas falas mais espontâneas que a gente solta, simplesmente solta a nossa crença. Em momentos de fluidez, você vai, enfim, dizer aquilo que você acredita. Pode acreditar. Naqueles ditados mais populares que a gente repete, estão os nossos mais profundos pensamentos e crenças. Uma vez trabalhando com uma cliente, ela me disse que tinha uma crença sobre peso que ela queria trabalhar em sessão. Ela era uma mulher incrível,
extremamente competente pessoal e profissionalmente, tinha família formada, tinha filhos, tinha carro, tinha dinheiro para fazer, se preciso, quantos procedimentos estéticos ela quisesse, mas tinha uma coisa que frustrava ela. Analisando aí todo o seu ambiente, o seu sucesso nos seus principais pontos de vida, eu perguntei, de verdade mesmo, por que você ainda não conseguiu emagrecer? E ela me respondeu, porque eu sinto que isso não é pra mim. E foi exatamente nesse momento que eu descobri que tinha uma crença de identidade ou merecimento ali e muito transparente. Nós trabalhamos essa crença e ela virou um sucesso. Perdeu 30 quilos trabalhando exatamente o ponto certo. Isso aconteceu por quê? Porque quando a crença muda, o comportamento muda, né? O fato de você acreditar que não merece algo, seja emagrecer, seja ficar rica, seja ter o emprego dos seus sonhos, faz com que você mesma, sem querer, acabe se sabotando. E a terceira coisa que você deve estar sempre atenta é: observe como você se sente diante de tal situação. As crenças, elas estão diretamente relacionadas com as nossas emoções. Então, se você muda a sua emoção sobre determinado assunto, é porque você mudou o seu pensamento a respeito dele. Comece então a observar aí situações que te incomodam, sabe, profundamente, ou que te causam desconforto. Possivelmente existe crença sobre como as coisas deveriam ser ali. E provavelmente você ainda não está vendo. Muitas crenças, e as mais profundas e limitantes também, pelo que eu tenho percebido e pela minha experiência, são crenças relacionadas a automerecimento e à identidade, né? São as crenças mais profundas que a gente menos vê. Em compensação, quando elas são desativadas, a gente voa. E o que eu mais ouço na minha sessão de crenças e também nos depoimentos lá do Desafio Emagrecimento é: Izzy, esse foi um processo transformador e libertador. E já que quando a crença muda, o comportamento muda, as pessoas saem da sessão absolutamente loucas para entrar em ação de uma vez por todas. Parece que liga um botãozinho ali que dispara tudo que estava parado até então, ali dentro da própria pessoa. A sensação é simplesmente indescritível, sensacional e realmente libertadora. Vira uma chave assim, ó, pá, de verdade. E então qual é a grande sacada? A grande sacada é aprendermos aí a tomar as rédeas dos nossos pensamentos, né? Pegarmos eles em nossas mãos e decidirmos em que vamos acreditar e em que não vamos, sempre fazendo, né, essa análise, se questionando sobre o que a gente está falando, o que a gente está pensando. E analise as suas crenças, aquelas que servem para o momento que você está hoje, agora, e quais são as crenças que precisam ser desativadas, e se preciso for, coloque outra mais produtiva no lugar. Enquanto nós não aprendermos a trabalhar a nossa mente, seremos refém das crenças que não são nossas, né? Na maioria das vezes. Aprenderemos inconscientemente por osmose e deixaremos fatores externos conduzir o nosso destino e a nossa vida. Quando nós estamos presentes nas nossas ações, nos nossos pensamentos e naquilo que nos bloqueia, nós passamos a ter e a criar a nossa realidade, né? A ter mais poder. E o mundo responde a nosso favor. Ajude a si mesma a ter o poder e você estará dando a si mesma algo que definitivamente não tem preço. Quanto vale resolver um bloqueio que sequer você sabia que existia? Quanto vale ativar poderes que nos levam à ação? Isso não tem preço. Nós somos seres de potencial infinito, mas nós mesmo sem perceber acabamos criando e absorvemos alguns pensamentos que nos puxam o freio de mão, né? Nos fazendo nos arrastar pela vida muitas vezes, sem conseguirmos provar o que é ser livre, né? E buscar os nossos sonhos. Mas a vida vem e nos dá companheiros de jornada, né? Pessoas que, ao ultrapassar a gente, nos dão alguns sinais de que algo precisa ser mudado. E muitas vezes é uma coisinha bem pequena. É quando nós precisamos parar e avaliar. Você já fez isso com você? Quando foi a última vez que você se perguntou: o meu objetivo é limitado por circunstâncias externas? Quando foi a última vez que eu me permiti sonhar, seguindo o meu coração?
e ouviu atentamente a resposta ou a crença do seu inconsciente. Faça isso com você e solte de uma vez por todas esse freio de mão. Eu espero que esse vídeo tenha causado impacto aí na sua vida hoje, que você tenha gostado, tanto a ponto de querer compartilhá-lo com alguém especial para você. Faça isso agora mesmo. Tchau, tchau.